A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Posse e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 23 de novembro de 2022. Vamos inicialmente analisar o processo 41.42.913. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Térios Açúcar e Energia Brasil Sociedade Anônima. Eu sou o relator desse processo. Já foi feita a sustentação oral pela doutora Isabela Pacífico, que nos acompanha hoje aqui nesse julgamento. Então, eu vou passar diretamente a apresentação do voto e depois eu abro a discussão. O processo trata de 2 acusações fiscais. No item 1, a autuada é acusada de acreditar-se indevida e extemporaneamente de valores a títulos de ressarcimento de ICMS-ST lançados em conta gráfica, GIA, sem amparo na legislação de ICMS, entre os meses de junho a dezembro de 2016, nas datas especificadas no demonstrativo denominado Anexo 1. E a segunda acusação é de deixar de proceder o estorno de crédito de ICMS no período de janeiro a junho de 2016, nas datas e valores indicados no demonstrativo denominado Anexo 2, decorrente da aquisição de mercadoria, óleo diesel combustível, para fim de industrialização, que vier a ser consumida no próprio estabelecimento em atividades alheias à produção, conforme se comprova pelos documentos anexados. Passo então à leitura do voto. Afasto preliminarmente a alegação de nulidade do AIM pela ausência de relatório circunstanciado. Esse documento só é elaborado pelo fiscal autuante quando o auto de infração envolve matérias ou procedimentos mais complexos, que exigem uma explicação detalhada, impossível ou inviável um relato da infração no corpo do formulário principal do AIM. Embora desejável, ele não é de apresentação obrigatória nem mesmo nos processos complexos, pois nem está previsto em nenhuma norma legal ou regulamentar. No caso em análise, esse relatório mostrou-se desnecessário, pois as infrações, tal como relatadas à inicial, são compreensíveis a qualquer cidadão. Analisando os autos, verifica que o auto de infração está consistentemente instruído com provas suficientes para sustentar as acusações fiscais. Em seu trabalho, o auditor fiscal analisou as informações prestadas pelo contribuinte sobre seu processo produtivo e, ao fim, concluiu pela ocorrência do fato gerador de ICMS, determinou a matéria tributável, calculou o montante do tributo devido, identificou o sujeito passivo da obrigação tributária e aplicou a penalidade cabível, tudo em estreita consonância com o artigo 142 do CTN. Cada uma das acusações está didaticamente narrada no corpo da auto-infração, que cita os documentos que a suportam, todos eles juntados aos autos. Ademais, nenhum prejuízo pode ser alegado pela autuada, que apresentou defesa consistente com as infrações que lhe foram imputadas, demonstrando ter compreendido à perfeição as acusações fiscais. Nem mesmo o equívoco cometido pelo agente autuante na indicação do número do AIM nas notas explicativas da folha 8 causou qualquer prejuízo à defesa, pois todos os demais dados e informações ali contidos dizem respeito ao presente processo. Afasto também a alegação de nulidade do AIM por suposto erro de fundamentação legal relativo ao item 1. Essa infração está corretamente capitulada no artigo 87 do RICMES, que trata da apuração de ICMS por estabelecimentos enquadrados no regime periódico de apuração, como é o caso da autuada. Ao escriturar créditos a que não tinha direito, ela desrespeitou o quanto disposto nesse artigo, restando perfeita a capitulação da infração. Rejeito, por fim, a alegação de decadência parcial do crédito tributário constituído no AIM exordial. As acusações fiscais dele narradas se referem a crédito de ICMS, e a elas se aplica a regra decadencial do artigo 173.1 do CTN, com fundamento na súmula 9/2017 do TIT. Afastada por inexistentes as nulidades suscitadas, passo a análise das questões de mérito que envolvem o presente julgamento. Relativamente ao item 1 da inicial, é fato incontroverso desses autos que a recorrente se apropriou extemporaneamente do valor da diferença entre o ICMS retido por substituição tributária, calculado pelo preço médio a consumidor final,
e aquele calculado nos termos do artigo 272 do RICNES, relativamente ao combustível empregado em seu processo industrial. Só para relembrar, que no item 1 a discussão vai ser essa de direito. Nós temos aí duas regras que tratam da ST, no caso aqui específico, a regra do 277, que permite ao consumidor final da mercadoria que adquire, que a utiliza no seu processo industrial, se aproveite do crédito de CMS relativo à operação própria do remetente. Então, esse crédito do 277 ele foi tomado pelo contribuinte no momento da entrada da mercadoria, e sobre isso não há nenhuma discussão. O fisco aceita sem problema. Extemporaneamente, ele se ressarciu, que aqui já não é mais da operação própria do remetente, mas da ST, das operações futuras, ele se ressarciu, então, dessa diferença, dessa diferença do 277 para o 269, que é do preço da operação do remetente em relação ao preço máximo ao consumidor, o preço final da ST. Então, é dessa diferença que nós estamos discutindo aqui. Então, continuo eu aqui. O artigo reto citado prevê que o contribuinte que receber com o imposto retido mercadoria não destinada à comercialização subsequente aproveitará o crédito fiscal, quando admitido, calculando mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetido a regime comum de tributação. Os créditos de ICMS apurados dessa forma, relativos à entrada de insumos utilizados em seu processo industrial, foram regularmente tomados pela autuada sem nenhuma objeção do fisco. No entanto, ela apropriou-se também dos créditos correspondentes à diferença entre esse valor e o valor do ICMS-ST recolhido por substituição tributária, com fundamento no artigo 2692 do RICNES, a pretexto de não realização do fato gerador presumido. Ocorre que ela não tem direito a esses créditos, pois esse artigo não é aplicável às suas operações. A discussão dela toda vai passar nessa. Olha, o fato gerador presumido não ocorreu, visto que ela utilizou esse óleo diesel como insumo de sua produção. E ela está equivocada nesse entendimento, como vou colocar aqui. Eu continuo aqui. Esse dispositivo regulamentar autoriza o estabelecimento do contribuinte substituído que tiver recebido mercadoria ou serviço com retenção do imposto a ressarcir-se do valor do imposto retido ou da parcela do imposto retido relativo ao fato gerador presumido não realizado. Relativamente ao óleo diesel adquirido, a recorrente não é contribuinte substituída do ICMS, e nem substituta, mas consumidora final. Dessa forma, de plano já estaria afastada da previsão do citado artigo. Além disso, quando aquela mercadoria entrou em seu estabelecimento, realizou-se o fato gerador presumido, autorizador da cobrança antecipada do imposto. Ao promover a saída do óleo diesel com destino ao consumidor final, no caso a autuada, a distribuidora de combustíveis encerrou a última etapa da cadeia de circulação da mercadoria e cabe a ela, na condição de substituída tributária, verificar se lhe cabe direito a alguma restituição por realização do fato gerador presumido por uma base de cálculo inferior àquela que serviu de base à retenção, nos termos do artigo 2691 do RICNES. O fato gerador presumido do ICMS se realizou, e se houver direito a ressarcimento, esse é da distribuidora, contribuinte substituída, e não da recorrente consumidora final. Ao contrário do que afirma a autuada, a glosa desses créditos tomados indevidamente não ofende o princípio da não cumulatividade, mas apenas o confirma. Este princípio garante ao contribuinte compensar-se do imposto devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou Estado ou pelo Distrito Federal. Ao determinar que o crédito fiscal seja calculado mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo atribuída à operação própria do remetente, o artigo 272 do RICNES garante a compensação do ICMS incidente. Que lá atrás deve falar 277, desculpe, que é 272, tá? Olha aqui. Não, eu só li errado, mas escrevi certo.
Então, ao determinar que o crédito fiscal seja calculado mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo atribuída à operação própria do remitente, o artigo 272 do RICMES garante a compensação de ICMS incidente em todas as operações anteriores de circulação da mercadoria até a entrada dessa no estabelecimento industrial, tal como expressamente previsto naquele princípio constitucional. As operações em tela não se efetivaram pelo valor que serviu de base de cálculo para a retenção do imposto, e sobre elas incidiu tão somente o ICMS calculado pela aplicação da alíquota, 12% aqui no caso, né, sobre o valor da operação realizada pela distribuidora. Esse é todo o montante de imposto que incidiu sobre as operações, e o valor que o princípio da não cumulatividade autoriza a apropriar como crédito. É certo que o valor maior de ICMS foi pago anteriormente por substituição tributária, mas esse excesso não incidiu sobre a operação e deve ser ressarcido ao contribuinte que efetivamente arcou com o seu pagamento, o contribuinte substituído que promoveu a saída da mercadoria com destino ao consumidor final. Esse não suportou o ônus do imposto sobre o valor considerado na substituição tributária, mas apenas sobre o valor da operação de aquisição da mercadoria. Ora, admitir que é o consumidor final quem suporta o valor originalmente retido por substituição tributária faria letra morta o inciso 1 do artigo 269 do RICMES, pois retiraria do contribuinte substituído o justo motivo para pleitear o ressarcimento do imposto retido a maior. Não tem razão a recorrente a invocar o entendimento exarado pelo fisco na resposta à consulta tributária 728 de 2010. Em primeiro lugar, essa resposta aproveita exclusivamente ao consulente, nos termos do artigo 106 da Lei 6374 de 89. Em segundo lugar, ela não se adequa ao caso em análise, pois nela a atividade principal do consulente pois nela está ruim aqui, né? Pois nela, vou colocar aqui, o consulente é um distribuidor de combustível, que adquiria o óleo diesel diretamente da refinaria para revenda, o que não é o caso da autuada. Na situação analisada pela consulta, pode-se falar em não ocorrência do fato gerador presumido, pois o contribuinte substituído adquiriu o óleo diesel com o ICMS de toda a cadeia de comercialização retido pelo fabricante, para posterior revenda. No entanto, não deu saída a parte dessa mercadoria, que utilizou na produção do MF18. É 180, aliás, que é um produto dele lá. Nesse caso, ele tem direito a ressarcimento não por ter utilizado óleo diesel na fabricação de outra mercadoria, o que lhe confere o direito de crédito incidente sobre a operação própria do remetente, mas por ter suportado o imposto relativo às operações posteriores que não se efetivaram. As demais respostas da consultoria tributária, citada no recurso, como admitido pela recorrente, tratam de situações distintas da aqui discutida. Na situação em análise, a legislação garante à autuada o crédito ICMS calculado em conformidade com o artigo 272 do RICMES. Esse crédito foi regularmente tomado por ela, sem nenhuma objeção do fisco. O crédito de montante que excede esse valor é indevido, restando perfeita a exigência fiscal do item 1 da peça exordial. Deixa eu só, por favor, antes de entrar para o item 2, vou dar aqui essa... Desculpa, continuando então. No item 2 do ANI exordial, a autuada é acusada de deixar de se tornar crédito de ICMS decorrente de aquisição de mercadoria, que é o óleo diesel combustível, para fim de industrialização que foi consumida no próprio estabelecimento em atividades alheias à produção.
entendeu o agente autuante ser essa mercadoria material de uso e consumo do estabelecimento. A recorrente, por sua vez, defende-se alegando que ela é utilizada no processo de industrialização da matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, para a obtenção de seus produtos, açúcar e álcool. É certo, pelo artigo 66, inciso 5 do RICMES, que as mercadorias destinadas ao uso e consumo do próprio estabelecimento não geram direito de crédito, pelo menos até 31 de dezembro de 2032, consoante o artigo 33.1 da Lei Complementar 87 de 96. Por outro lado, os insumos empregados em atividade de industrialização tributados pelo ICMS, por integrarem indiretamente o produto final, geram direito ao crédito, direito de crédito, conforme a disposição do inciso 6 do mesmo artigo 66 do RICMES. Necessário se faz, então, analisar as atividades em que foi utilizado o óleo diesel adquirido pela recorrente. Verifico dos relatórios fornecidos pelo autuado, as folhas tais, e do demonstrativo produzido pelo Fisco, as folhas 13 e 14, que o óleo diesel, cujos créditos foram impugnados no item 2 inicial, foi consumido nas seguintes atividades: manutenção de vias de acesso, fornecimento de combustível a terceiros, aqui fornecedores, transportadores e outros prestadores de serviços envolvidos nas operações agrícolas, e outras atividades: transporte de pessoas, apoio ao combate a incêndio, apoio de manutenção, desenvolvimento técnico, apoio à indústria e apoio ao CTT. De acordo com o princípio da não cumulatividade, expresso no artigo 36 da Lei 6374, de 89, confere direito ao crédito CMS o óleo diesel consumido na atividade fim do estabelecimento. Da criteriosa análise que fez das informações de consumo de óleo diesel apresentada pelo próprio contribuinte, o agente autuante glosou apenas o crédito CMS relativo ao óleo diesel que, em seu entender, foi utilizado em atividades alheias ao processo produtivo da autuada. Nenhum crédito foi glosado pelo fisco relativamente ao óleo diesel consumido nas atividades de preparo de solo, irrigação, fertilização, plantio, colheita, transporte de cana-de-açúcar, etc. A atividade fim da recorrente é o cultivo da cana-de-açúcar e sua respectiva industrialização para a produção do álcool e açúcar. Analisando o parecer técnico apresentado pela corrente, as folhas tais, verifico que as atividades em que foi consumido o óleo diesel em discussão não dizem respeito à produção agrícola. Não são atividades de estabelecimento autuado o combate a incêndio, a manutenção de equipamentos, oficina, terraplenagem, transporte de pessoal. Embora tais serviços até possam ser executados nos equipamentos agrícolas indispensáveis à produção, não são, eles mesmos, atividades autuadas, tanto que poderiam ser executados por terceiros sem qualquer prejuízo à qualidade e produtividade do estabelecimento. Os serviços descritos pela recorrente são atinentes a atividades de oficinas mecânicas, empresas de ônibus, construtoras, transportadoras, etc. São alheios à atividades de cultivo de cana-de-açúcar e, por isso, não dão direito ao crédito do ICMS apropriado pela autuada. Esse, inclusive, foi um entendimento sedimentado pela corrente da Câmara Superior em dois processos que tratam da mesma matéria. No julgamento dos AINs 40.72.399 e 40.59.299, o órgão máximo de decisão dessa esfera administrativa reconheceu a legitimidade da exigência do estorno dos créditos tomados relativos ao consumo de óleo diesel nessas atividades. Para ilustração, transcrevo o excerto dessas decisões. E aqui ele cita exatamente ambulância, caminhão borracharia, caminhão oficina, combate a incêndio, outras utilizações como transporte da gerência, e aí vai. Né? E não vou ler todo o excerto. Também estava sujeito ao estorno do crédito, o crédito de CMS tomado relativamente ao óleo diesel fornecido a terceiros que prestaram serviços à autuada. Vamos mudar aqui que tem já. Continuo. De plano, se observa que não foi a autuada que consumiu o óleo diesel,
nem em sua atividade fim, nem em outra atividade por ela desenvolvida. Essa mercadoria foi objeto de circulação por ela promovida, fornecendo-a a terceiros que lhe prestaram serviços. Ora, qualquer direito de crédito CMS que houver será em favor do prestador de serviços. Não tem qualquer relevância o fato desse serviço ser ou não essencial à atividade fim do tomador. Se direito a crédito houver, esse será do prestador de serviços, pois foi em sua atividade que o óleo diesel foi consumido. O direito de crédito do tomador de serviço será sobre o ICMS incidente na prestação de serviço ser sujeito a esse imposto e se relacionado com a atividade fim, como o transporte intermunicipal da cana-de-açúcar. Esse entendimento, inclusive, está conforme a jurisprudência pacificada na colina da Câmara Superior desse Egrégio Tribunal Administrativo, de sua decisão unânime proferida em fevereiro de 2014, no que eu cito os autos, ele fala exatamente isso daqui, que eu acabei de falar. Concluindo, pelo disposto no artigo 67, incisos 4 e 5 do RICMES, assim que verificada a utilização do óleo diesel em fim alheio à sua atividade, a autuada devia ter se tornado o crédito tomado. Não fez correta, portanto, a acusação consignada no item 2 do AIN exordial. Aponto que a decisão normativa CAT 1 de 2001, citada pela autuada em seu recurso, apenas confirma os fundamentos da autuação. Nela, o fisco expressou o entendimento que apenas o óleo diesel empregado como matéria-prima ou insumo de produção confere direito ao crédito de CMS. No tocante à atualização da base de cálculo da multa, nos termos do artigo 85, parágrafo 9 da Lei 6374, abstenho de tecer maiores comentários, tendo em vista que sua legitimidade é matéria pacificada nesse Egrégio Tribunal, que sobre esse tema editou a súmula 13 de 2018, de caráter vinculante a esse processo, nos termos do artigo 52, caput da Lei 13.457 de 2009. Por fim, merece acolhimento o pleito da recorrente de limitação dos juros de mora aos índices da taxa Selic, pois esse encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2007 desse Egrégio Tribunal. Em conclusão, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Bom, senhores, esse é o meu voto. Deixa eu só registrá-lo aqui, mas o processo encontra-se, então, em discussão. Bom, se não há nenhuma manifestação, eu peço aos senhores, só um minutinho aqui, confirme a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Térios Açúcar e Energia Brasil, Sociedade Anônima. Agradeço à doutora Isabela pela presença aqui, participação conosco na sessão. Muito obrigada, doutor Samuel. Muito obrigada a todos. Bom dia. Bom dia, doutora. Passemos, então, ao segundo processo da pauta. É o processo 41.44.572. Trata-se de um recurso ordinário também interposto pela Comércio de Cereais Wood Limitada. O relator desse processo é o Dr. Galderize Fernandes Teles. Não há pedido de sustentação oral. Eu passo, então, a palavra ao Dr. Galderize para que ele apresente o seu voto. Dr. Galderize, fique à vontade. Bom dia, presidente, aos demais aqui presentes, ao Hélio que nos acompanha também, sempre dando aqui o suporte. O presente caso, até adianto que é de um voto bem diretivo, simples, em que pese constar aqui 4 naturezas infracionais, referente a pagamento de imposto,
a deveres instrumentais e normas de caráter objetivo, há aqui um reconhecimento em julgamento de unidade de primeira instância pela intempestividade da defesa administrativa que foi apresentada. Portanto, nenhum dos pontos que versam sobre as questões de mérito e nulidade do presente caso foram analisados, tendo em vista esse óbice, esse limite objetivo de continuidade de análise processual. Eu destaco aqui, presidente, que as folhas 381 e 382 foi anexado um comprovante de notificação da empresa via DEC para apresentação da defesa administrativa, sendo que a ciência automática nesse caso ocorreu em 6/9/2021. Destaco também que em folhas 385 a 414 se verifica a defesa administrativa aqui do recorrente, apresentada em 14 de dezembro de 2021. Bem, acredito que não precisamos de demais delongas, até mesmo pela disposição do artigo 9º, parágrafo 1º, bem como o artigo 78 da Lei 13.457, determinando a contagem e o prazo estabelecido para apresentação de defesa. Temos aqui um prazo de 30 dias que foi superado em muito, verificando aqui a data de apresentação da ciência, mês 9, e a data da apresentação da efetiva defesa, mês 12, nós temos 3 meses praticamente transcorridos, de forma que, ainda que se colocasse eventual contagem apenas de dias úteis, o que não é o caso, porque não é situação de aplicação supletiva nem subsidiária do CPC, haja visto nosso regulamento ser expresso nesse sentido, não temos possibilidade de reconhecer a tempestividade da defesa administrativa que foi apresentada. Nesse sentido, presidente, o meu voto referente ao recurso ordinário é pelo seu conhecimento e, no mérito, estou negando provimento na delimitação daquilo que foi devolvido à análise nessa fase processual. É nesses termos que o voto está registrado, presidente. Eu fico aqui à disposição. Obrigado, doutor Galderice. Eu, praticamente, nessa situação, eu entendo que seria caso de não conhecimento, né? Porque, eu me incluí meu voto pronto, isso pelo não conhecimento. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Nós estamos discutindo e jogando para frente, inclusive, né, para um não provimento do recurso ordinário, jogando para frente um processo que nem se iniciou na prática, né? Uma vez que não foi recebida a defesa, nós estamos em cima. Eu acho até que é correto porque havia uma discussão aqui tempos, ou pelo menos na minha Câmara passou uma discussão há algum tempo, no sentido de que, olha, nem mesmo deveria ter sido admitido o recurso ordinário, né? Uma vez que não se instaurou efetivamente o contencioso, né? Não instaurou, ou seja, se eu não recebia a defesa inicial por intempestiva, e a nossa lei fala que não serão recebidos recursos tempestivos, ele nem se instaurou, né? No entanto, eu acho que por uma questão puramente de zelo, de cuidado, que deveria ser feita uma reanálise, né? Eu mesmo já relatei um processo, na verdade, nesses anos todos, em que aconteceu o erro, né? A intempestividade não havia ocorrido, né? Houve lá um feriado, alguma coisa assim, e como havia sido por um dia, né, a intempestividade, naquele caso que eu analisei, então, eu acho que seria até salutar essa revisão, que eu entendo que talvez deveria ser feito necessariamente pela via da retificação de julgado, né? Uma vez que isso só vai ser admitido, né, por algum erro de fato que exista lá, algum erro de contagem, alguma coisa assim. Então, na verdade, na prática é que, se eu estou confirmando a intempestividade, eu estou, na verdade, e não provendo, eu estou dando andamento a um processo que nem existe, né? que efetivamente não se instaurou, né? E esse tem sido o meu entendimento. Agora, também eu não tenho nenhum problema em acompanhá-lo nessa questão aí
do não provimento, né? Mas eu particularmente tenho esse entendimento, né, que acho que a gente não deveria que o provimento ou não, né, porque eu já passei por uma fase anterior que é do conhecimento. Ou seja, estou conhecendo algo que não existe efetivamente, né? Então, só queria registrar isso oralmente mesmo, nem vou fazer nenhuma preferência, né? Mas é o meu entendimento com relação a essa matéria aí, né? Só para, como nós não tivemos essa discussão ainda aqui nessa composição, acho que seria um bom momento de iniciá-la. Talvez até tenhamos tido, não lembro, acho que não. Neste ano e meio, neste ano nós não pegamos, acho que nenhum outro processo nesse sentido, não. Presidente, apenas para aproveitar também o que foi colocado aqui, no presente caso, eu diferencio a defesa do recurso ordinário, né? Eu não estou mais aqui analisando em sede de defesa, essa sim já considerada intempestiva. A tempestividade ou não é do recurso ordinário. Então, por isso, o reconhecimento sobre a questão de admissibilidade, né? Tanto é assim que o processo chega em nossas mãos. E para a gente falar que ele não pode ser adiantado, precisamos analisá-lo, inclusive verificando algum tipo de equívoco em termos de intempestividade, o que no caso não se perfaz, porque nós temos mais de 90 dias aqui ultrapassados. Então, só foi essa linha que eu estabeleci, diferenciando a análise agora do recurso ordinário. Esse sim também poderia ser intempestivo, né? Inclusive, e se realizar uma contagem sobre isso, em relação à defesa, que já tem esse prazo ultrapassado de 90 dias. Mas agradeço a ponderação. Sim, eu concordo com o senhor, né, nesse aspecto, analisando o recurso em si. Mas o que eu estou colocando é um paradoxo que existe, ou seja, o recurso ele só existe em função de uma defesa. O recurso não existe um recurso autônomo, pelo menos não no processo administrativo, porque ele poderia entrar com um recurso delegado, com base no direito à petição, ele pode fazer o que ele quiser, mas quer dizer, no processo administrativo paulista, um recurso ele não tem vida independente, ele necessariamente ele decorre de uma decisão relativa a uma defesa, né? Porque o que instaura o processo administrativo na lei, na 13.457, diferente da 10.490, o que instaura o processo é a impugnação. Antigamente não, era a lavratura do AIM. Hoje é impugnação, ou seja, se não há impugnação, porque é isso que a decisão está falando, não há processo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não há nenhum ato possível relativo a esse aí. Por quê? Porque não há processo administrativo instaurado com relação a esse AIM. Né? Por isso que eu coloco, olha, mesmo colocando, eu fechando aqui, não, a minha janelinha é a do recurso, e o recurso é efetivo, e o recurso foi, inclusive, admitido pela autoridade competente, que é o delegado tributário, né? Então, entendeu? Mas o que acontece é que eu estou rodando um processo que não se instaurou. Essa é a questão. Então, para mim, é muito a questão correta a ser feita era não ser admitido pelo delegado. Olha, não existe processo, né? Agora, quem seria... agora, se há um erro nessa decisão primeira, que falou da intempestividade, quem vai falar desse erro, né? Então, por isso que eu entendo que a única maneira que o processo nosso coloca de tentar, de se insurgir contra esse erro, seria pela via da retificação de julgado. Né? Seria pela via da retificação de julgado. Mas, né, no título coloca-se, né, que admite até para que haja essa revisão, né, até para que haja uma revisão desse erro. Agora, uma vez confirmada, ou seja, um julgador falou, olha,
é intempestivo. Vem uma outra, uma Câmara e fala, sim, não há dúvida de que é intempestivo. Não, mas no caso, né, nesse caso seu aqui, que não há nem dúvida, né? Assim, não é questão de um dia, né? Não, 3 meses passaram, ou seja, se confirma, eu só tenho que confirmar que esse processo não existe. E a maneira de eu confirmar que esse processo não existe é acabando com ele, pelo não conhecimento. E não gerando mais uma etapa né, porque, em tese, o desprovimento, ele joga para recurso especial, né? Ele vai ter que... Eu jogo a possibilidade de matéria de direito para frente. Aí ele vai vir aqui, vai vir com uma decisão lá de 1952, né? Fala, olha, em 1952, a então Câmaras Reunidas admitiu que, apesar de intempestivo, em nome do direito eterno e sagrado à ampla defesa, deva ser analisado o processo. E aí vem, ou seja, eu só estou protelando algo que não existe. Eu estou levando até o final de um processo que realmente, efetivamente, não existe, né? Por isso que é esse o meu entendimento, né? Eu acho que não faz sentido nós seguirmos em frente com o processo que efetivamente não existe, né? Tem até, no meu voto, eu cito uma decisão da própria Câmara Superior, um voto do então vice-presidente do PIT, que fala exatamente isso. Olha, na prática, eu diria que o AI não foi impugnado. Não tem o que fazer, nada, né? Porque isso já na Câmara Superior, né? Lá na Câmara Superior, essa discussão falou, não, efetivamente, que a decisão falou, esse processo não tem que estar aqui, esse processo não iniciou, né? Não tem nada a fazer com ele aqui, né? Mas entendo, né, há diversas posições. Quando eu relato o processo, eu coloco esse entendimento diferente, né? Só para colocar, então, a discussão, não tem nenhum problema em acompanhar a história aqui pelo não provimento, né? Mas só coloca essa questão para debate, aí, para amadurecimento, né? Que não são casos futuros. Que certamente, quando vier um caso meu aqui, naquele outro sentido, né? Doutor Samuel, Não, com licença. Essa linha de raciocínio sua é bem parecida com a minha, e também tem outro ponto interessante nesse julgado que eu notei, que é a falta absoluta de alegação de justa causa do contribuinte na defesa. Ele simplesmente fala, né, entre aspas aqui, eletronicamente, ela foi eletronicamente intimada no dia 17 de novembro de 2021. E aí se encerram todas as alegações dele, que para mim não caberia justa causa, né? Até porque, bom, eu entendo que se a defesa é intempestiva, mas que se há uma justa causa, por força lá do artigo 7º, parágrafo único, né, da Lei 13.457, você poderia até proceder ao julgamento, enfim, declarar a defesa como intempestiva, e aí ela ficaria sujeita a essa nova verificação, né, pelo Tribunal de Impostos e Taxas. E tal qual também o senhor já tinha até feito uma preferência, mas não há problema nenhum, porque o efeito prático é o mesmo, em acompanhar o Dr. Galderizzi aí pelo conhecimento e pelo não provimento só nessa matéria da tempestividade. Aliás, desculpa, parabenizar o Dr. Galderizzi pelo voto e pelo relatório. É isso mesmo. Senhor presidente, só para esclarecer, esse posicionamento que o senhor externou a respeito nesse caso, né, de intempestividade, o posicionamento pelo não conhecimento do recurso ordinário é exatamente o posicionamento que eu adoto nesse tipo de caso. E, na verdade, nesta Câmara, quando o doutor estava de férias, sob a presidência da doutora Adriana, houve um caso assim e houve a discussão, né? E eu fui vencido. A Câmara decidiu na oportunidade pelo conhecimento e não provimento, porque argumentou-se que, olha, para eu saber se é tempestivo ou não, para eu poder analisar a matéria, eu vou ter que adentrar ao recurso ordinário e, portanto, isso implicaria no conhecimento. O efeito prático no final das contas, é nenhum, mas eu só queria externar que realmente, pelo meu posicionamento pessoal, pelo não conhecimento, exatamente nessa linha de que não se instaurou contencioso, não há processo administrativo tributário.
Mas aí fica a cargo dos senhores se quiserem fazer alguma preferência nesse sentido ou não. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Bom, já que gastamos todo esse tempo aqui fazendo essa discussão, eu vou pedir licença aqui ao doutor Galderice e eu vou fazer, então, eu tenho isso pronto aqui, e vou fazer uma preferência nesse sentido. Eu só queria fazer um comentário, porque Pois não. eu gostei do raciocínio do Pedro e fica aqui para a nossa fluência, né? Para mim é tão claro que se instaurou o contencioso, né? Não só pelo que a gente está desenvolvendo nesse momento agora, porque a depender da linha do raciocínio, e aí vai depender do que cada um considere, né? De oficialidade ou não, nós poderíamos, inclusive, cancelar esse auto de infração. Se a gente estivesse diante de uma matéria aqui de decadência, me parece que nós teríamos aqui uma necessidade de reconhecer uma matéria de ordem pública e, ainda em face da intempestividade, reduzir esse lançamento nesse momento, haja vista que ele está fadado ao insucesso e à impossibilidade de constituir um crédito tributário definitivo. Então, essa argumentação de não instauração do contencioso, eu acho ela curiosa, tem, de fato, uma argumentação de base legal muito forte, porque na nossa legislação, e não é unívoco nisso, né? Cada estado tem uma base de legislação específica, coloca que é com a prestação de defesa. Mas, a partir do momento que a gente exerce alguma quantificação de jurisdição, seja analisando a própria tempestividade, seja analisando outros elementos, como as matérias de ordem pública, nós teríamos, inclusive, a possibilidade de decidir de forma contrária aqui. Mas só mais um elemento para ficar nas nossas considerações aqui para os casos e talvez até o presidente poder aproveitar de alguma maneira na sua preferência. Então, doutor Galderice, então, realmente, de novo, os fundamentos são muito fortes, mas até nisso eu ouso discordar. Eu acho que mesmo que houvesse um caso de decadência, ou mesmo um caso de erro de sujeição passiva, e mais um caso ainda erro de acusação, e junto com tudo isso tem mais uns 4 ou 5 erros, ainda assim não poderíamos. Porque é o que eu estou falando, na prática, é um processo que não se instaurou, né? O que está falando é o seguinte, olha, está fadado ao sucesso? Sim, está fadado ao sucesso, se isso for para o judiciário, se o contribuinte quiser discutir isso, sim, né? Agora, esses SIs são questões que a Procuradoria do Estado tem que resolver, não eu, né? Não a gente, né? No nosso caso aqui, nós não executamos ainda, né? Nós julgamos a sua legalidade, julgamos, né? Mas a execução é com a Procuradoria do Estado, né? Por isso que, assim, eu tenho uma certa reticência, né, com esses FIIs, né? Esses FIIs todos aí, né? Porque eu entendo que, nesse caso aí, ainda que houvesse alguma matéria, é claro que, né, a gente tenta ser aqui, né, e o senhor sabe disso, né, o mais prático, o mais objetivo possível, às vezes até elastecendo um pouco alguns conceitos, para a gente poder abarcar alguma situação prática, né? Mas dentro dessa minha linha, não, nem isso seria possível, né? Nem uma matéria de ordem pública poderia ser alcançada, a gente poderia discutir aqui, né? Porque eu não vou entrar numa discussão, porque eu teria casos, né? Que seria caso de discutirmos, né? Vamos lá. Mas eu entendo que nem nesse caso, né? Nem nesse caso seria. Vamos supor que a intempestividade tivesse se dado não por uma questão objetiva, como foi colocado aqui, mas por uma interpretação, né, legal, né? E aí eu vou colocar uma interpretação legal simples, né? O caso, por exemplo, de um contribuinte, uma pessoa física, o autuado é um contribuinte, uma pessoa física sem advogado, né? Tal, e que a própria notificação do DAIN teria que ter sido feita via pessoal, né? Com correspondência, com R, tal, né? Ou que ela fala que é pessoal, né? Pessoal. E foi feita de outra maneira, por exemplo, sei lá, uma outra maneira qualquer,
né? Ou seja, aqui a matéria é de direito, porque aí se eu falar, não, ele deveria ter sido notificado pessoalmente, e aí a prova que tem nos autos é que ele foi notificado pessoalmente numa data tal que o recurso dele é tempestivo, eu estou em cima de matéria de direito, né? E não matéria de fato, né? Eu estou discutindo dois fatos, ou seja, em que momento ele foi notificado, mas o que está atrás desse fato é a interpretação de direito, né? Qual desses dois fatos que vale, né? E eu acho que ainda assim, né? A gente não teria como discutir. Por quê? Porque o não conhecimento é não recepção da impugnação, né? E acabei colocando um exemplo, né, que só reforça o que você colocou, e isso vai geraria mais discussão, mas só para reforçar até o seu argumento, né? Ou seja, que é uma situação de direito, né? Que em tese poderia ser como atacada pela via da retificação de julgado, né? Por isso que eu coloco, olha, do ponto de vista prático, é bom que seja admitido esse recurso ordinário, né? Mas para deixar esse filtro para o órgão julgador que está reavaliando a situação. Agora, se a conclusão dessa reavaliação, dessa segunda análise, é exatamente coincidente com a primeira, né? Então quer dizer o seguinte, que a primeira, o processo não se instaurou, só estou reforçando aquilo que está colocado desde o início, que é não instauração do processo administrativo, né? Vou terminar aqui a minha... Ou podemos até fazer o seguinte. Bom, sobre esse ponto ainda alguém quer colocar alguma questão? Então, vamos fazer o seguinte, vamos suspender esse processo, vamos analisar o processo da doutora Raquel, e aí a gente retoma a votação depois, o debate dessa matéria, enquanto eu termino aqui a preferência. Tá bom? Vamos, então, ao terceiro processo da pauta, é o processo 41.45.400, trata-se também de um recurso ordinário, apresentado pela Fujoca Eletroimagem, Sociedade Anônima. Não há pedido de sustentação oral. A relatora desse processo é a doutora Raquel Iwase. Eu passo, então, a palavra à doutora Raquel para que ela apresente o processo e o seu voto. Doutora Raquel, fique à Bom dia a vontade. todos, novamente. Este caso aqui, ele contempla duas acusações fiscais de creditamento indevido. Porém, a primeira acusação diz respeito ao creditamento indevido em razão dos conhecimentos de transportes terem sido cancelados posteriormente à escrituração. E a segunda acusação fiscal diz respeito ao creditamento indevido em razão da escrituração de documentos fiscais que deveriam ter sido escriturados por outra filial e não pela filial que apropriou os créditos. E então o recorrente apresentou defesa, houve a decisão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, por entender que as condutas infracionais restaram confirmadas, que realmente foram apropriados créditos em relação a conhecimentos de transportes cancelados, e que o fisco comprovou o creditamento indevido do ICMS destacado em conhecimentos de transportes cujos tomadores do serviço foram outros contribuintes. Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso ordinário, alegando vários argumentos, mas o principal é a boa-fé, né? Ele traz aqui o argumento do adquirente de boa-fé e reconhece as infrações que de fato elas ocorreram em relação à primeira acusação, ele argumenta a sua boa-fé, e em relação à segunda acusação, ele argumenta que houve um erro sistêmico e que realmente os créditos foram apropriados pela filial São Paulo quando deveriam ter sido apropriados pela filial do Espírito Santo. Pede a relevação da multa, aplicação do 527-A, e também requer a quitação destes débitos com o saldo credor que alega existir, com fundamento no artigo 586 do regulamento.
A representação fiscal apresentou contrarrazões e requereu o não provimento do apelo. Em setembro de 2022, o contribuinte apresentou uma petição e documentos novos de folhas 4267 e 4277, alegando que a Coordenadoria de Fiscalização, Cobrança, Arrecadação e Inteligência de Dados e Atendimento da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, através do processo ECREDAC número 12782-326376 de 2019, não só teria reconhecido a existência de créditos acumulados, como também teria consignado que tais créditos servirão para quitar as exigências de 3 autos de infração, dentre eles este que está sob julgamento agora, com fundamento no artigo 72C do regulamento. Estes são os fatos, senhor presidente e demais colegas, e eu gostaria de consignar aqui que esta petição que foi protocolada em setembro de 2022 e que trouxe documentos novos, ela não passou pela avaliação tanto do auditor fiscal que lavrou o auto de infração, quanto da representação fiscal. Então, em respeito aos princípios do contraditório da ampla defesa do devido processo legal, eu proponho a vocês a conversão do julgamento do recurso ordinário em diligência para que o agente fiscal autor do feito se manifeste a respeito da petição e dos documentos de folhas 4267 a 4277, e que após essa providência sejam abertas vistas à representação fiscal e à recorrente, nos termos do decreto 54486 de 2009 do Regimento Interno do Tribunal de Impostos e Taxas. Por fim, e após essas 2 providências, que os autos retornem conclusos a esta relatoria para as deliberações finais pertinentes à retomada do julgamento. Esta é a minha proposta de conversão em diligência, presidente. Fico à disposição dos colegas. Obrigado, doutora Raquel. O processo está em discussão? Doutora Raquel, só tem uma questão aqui. Bom, tudo bem, uma questão também que não vai fazer diferença. É que a senhora coloca a questão da abrir vistas para contribuinte, né? E eu entendo que parece que não é o caso de vista do contribuinte, né? Se exatamente para analisar um documento dele, né, para a matéria que, de fato, que ele está apresentando, a vista é da Fazenda, né? Para se manifestar sobre isso e tal. Ou seja, mas é que na prática o que vai acontecer é que vai ser aberto vista para ambos, né? Mas eu entendo que eu costumo colocar no meu voto, até para firmar essa, né? Que uma coisa é algo que foi implementado em um sistema, né? E por isso abre-se vista para ambos. E outra coisa que a nossa lei coloca, né? A lei coloca que que o órgão de julgamento que deve determinar, né, a quem será aberto o vista do processo, né? Então, no meu voto sempre eu faço essa diferenciação, né? Não é porque saiu em diligência que todo mundo tem que falar. Até porque isso abre, né, uma outra de sempre, né? Abre um flanco para uma discussão, né? Aí vem depois quando não, mas eu não fui o intimado porque a intimação foi feita no advogado antigo, foi mudado de advogado e prazo, não sei o quê, ou seja, abre todo um campo de discussão, né? Por isso que eu coloco que no caso desse já está resolvido o problema. Não, mas você não falou porque não é para ter falado mesmo. O fato do sistema ter aberto ou não a possibilidade de você ter perdido a oportunidade não quer dizer que você a tinha, né? Só por isso. Então, eu tento também, nesse aspecto, né, por uma questão mais jurídica, eu tento delimitar bem, né, essa questão. Quem tem que falar, né? De novo, né, o efeito prático é o mesmo, né? Mas eu acompanharei, né, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema nesse seu voto, né? Só para registrar aqui de novo uma posição que eu tenho defendido aqui no TIT.
processo ainda está em discussão. Se não há, então, nenhuma outra manifestação, eu peço aos senhores que confirmem a presença. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, o recurso ordinário interposto pela Fujioka Eletroimagem Sociedade Anônima foi convertido em diligência nos termos do voto da relatora, doutora Raquel. Vamos, então, retornar. Espera aí que está meio lento aquele... Ok. Vamos retornar, então, para o processo da Comércio de Cereais Good Limitada. E eu já estou aqui. Só registrar o voto aqui. Show. Só mudar mais uma coisa. Já coloquei aí, mas quero mudar mais uma coisinha só. Muito bem. Eu, então, já redigi aqui uma preferência, que eu vou ler aqui rapidamente. Concordando com o doutor relator em sua análise do caso presente, peço sua licença para divergir apenas com relação à parte dispositiva de seu bem elaborado voto. Entendo que o recurso em análise não deve ser conhecido pelos motivos que passo a expor. O artigo 29, inciso 1 da Lei 13.457, de 2009, categoricamente impede que pedidos intempestivos sejam processados no contencioso administrativo. Portanto, correta a decisão da primeira instância em não conhecer a defesa inicial, pois, na verdade, o AIN não foi impugnado, sendo impossível qualquer manifestação do TIT sobre seu conteúdo, motivo porque o recurso ordinário não comporta conhecimento. Essa foi a conclusão do órgão máximo desse Tribunal Administrativo em julgamento de caso idêntico ao presente. No julgamento do processo DRTC 1835490 de 2010, em maio de 2012, seguindo o voto proferido pelo doutor Antônio Augusto de Carvalho, a 40ª Câmara Superior decidiu que processo iniciado com impugnação intempestiva deve ser extinto sem julgamento do mérito, dando-se o AIN como procedente. Foram seguintes os exatos termos do acórdão.
E aqui, o doutor Antônio Augusto colocou lá, verificando-se que a primeira peça de resistência foi apresentada a destempo, isso sem que o autuado oferecesse qualquer explicação que fosse, o que restou é simples. Para todos os efeitos, o AIN não foi impugnado. É caso de extinção sem julgamento do mérito, declarando-se nula a decisão proferida pela Câmara Julgadora e, em via de consequência, dando-se o AIN como procedente. Então, fecha aspas. Reforçando meus argumentos com os fundamentos dessa decisão da colônia da Câmara Superior e acompanhando o ilícito relator nas demais questões, não conheço do recurso ordinário. Então, senhores, esse é o meu voto, que eu coloco à disposição dos senhores, apreciação dos senhores. O processo ainda está em discussão. Não havendo, então, outras manifestações, eu peço aos demais presentes que confirmem a presença para a verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Ocorreu, então, empate na votação. E, com isso, nos termos do regimento do TIT, prevalece o voto da presidência. Então, o recurso ordinário interposto pela Comércio de Cereais Good Limitada não foi conhecido. Com isso, nós concluímos a pauta de hoje. Deixa eu me confirmar aqui. Ok. Bom, com isso concluímos, então, a pauta de hoje. Divulgamos os 3 processos que estavam pautados. Agradecendo a presença de todos, em especial a do doutor Aldo, que nos colaborou aqui, substituindo a doutora Adriana. Eu dou por encerrada, então, a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 23 de novembro de 2022. Peço, então, ao Hélio que interrompa a gravação.